Vamos para Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Eu vou ler para você até o 49 e a gente vai estudar bem aqui isso aqui hoje. Isso. Vai passar também nos monitores para você aqui. Diz assim a Bíblia Sagrada: por que vocês estão me chamando? Por que me chamais Senhor, Senhor? Sublinha essa palavra Senhor que a gente vai estudar bem ela. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa aqui obedecer, tá? Palavra obedecer. E obedece ela, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os pés, pôs os alicerces com os pés, pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, combateu com ímpeto a corrente naquela casa. E ela não pôde ser abalada, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Queria começar comentando com você aqui sobre essa questão do Senhor Jesus. Ele dá aqui uma reclamada sobre a questão de a gente ficar chamando ele de Senhor. Por que ele reclama? Por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor? A palavra Senhor, pessoal, no português, ela é muito fraca. Por que ela é muito fraca? Eu até coloquei alguns exemplos que nós usamos aqui durante o dia para a palavra Senhor. Ai, o senhor quer se sentar? O senhor está com fome? A senhora quer ver uma roupa? Então a palavra Senhor, aqui sobre a face da terra, sobre a face da terra não, aqui para nós no Brasil, ela é extremamente, o peso dela é muito fraco. Então a gente tem uma dificuldade de entender quando a gente diz assim, Senhor Jesus. Senhor, você diz, o senhor quer sentar aqui na cadeira? Uma pessoa ela vai numa loja, por exemplo, comprar uma roupa. Ela diz assim, qual a roupa que o senhor quer? Não fala assim? Quem trata as pessoas como senhor e senhora? Você trata? Sim, então, pois é. Mas a palavra Kyrios no grego original, você sabe o que significa? Ela significa dono. A palavra Kyrios, eu até coloquei aqui no grego original, eu estava lendo ela significa, fala essa palavra comigo, possuidor. É um dono de uma propriedade. É uma pessoa que ela é dona de algo, é um possuidor. E você não diz assim, tudo bem meu dono, você quer uma roupa? Você fala assim? Não, você não fala assim, ô meu possuidor, você que me possui, olha isso. Você que me possui, você gostaria de comer hoje um biscoito? Você não fala assim com a pessoa que vai na tua casa, né? Agora você chama de senhor e senhora, não é verdade? Então, essa palavra Senhor, quando foi traduzida para o nosso português, ela enfraqueceu totalmente. Jesus está falando de outra forma aqui. Ele está dizendo assim, por que vocês me chamam, meu possuidor, meu dono, se vocês não fazem o que eu estou mandando? Se vocês não praticam aquilo que eu estou dizendo? Então Jesus está reclamando e está dizendo que um escravo, que isso aqui é só a palavra dono e a palavra possuidor, é somente quando um escravo, ele na verdade estava se reportando ao dono dele. Então ele usava essa palavra Kyrios, ele usava essa palavra, dono. Por que você me chama meu dono, meu possuidor, você não está fazendo o que eu mando? Porque o escravo, anota essa frase aí, o escravo não tinha vontade própria. A sua vida era satisfazer a vontade do dono. Então o escravo, ele não estava ali, não fazia o que ele queria. O escravo, ele vivia para satisfazer o que o dono desejasse, o que o dono quisesse. Até Deus reclama da mesma forma que essa questão, ele reclama em Isaías 1, versículo 2. O profeta Isaías fala assim, ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra. Por que fala o Senhor? Criei filhos e os exalcei-os, né? Mas eles prevaricaram contra mim. Então eu comecei a abençoar os meus filhos, mas eles estão prevaricando contra mim. Escuta isso aqui agora, hein? O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então Deus está reclamando aqui que até o boi, né? O boi conhece o possuidor, o jumento conhece o seu dono. Que ele está ali, ele sabe que aquilo ali ele é uma propriedade.
Ele é uma propriedade. Tem alguns animais que são até marcados. Eu acho que você vai andar aqui, principalmente aqui dentro do Mato Grosso do Sul, você vê que eles têm uma marca. Pegam na anca do boi, queimam ele fica marcado. Aquele boi é daquela pessoa, daquela fazenda. Então Jesus, voltando lá onde nós estamos, Jesus ele está falando aqui, ó, ou você não me chama mais de dono, ou você faz o que eu te digo. Porque eu não quero que você me chame mais de possuidor. Não quero mais que você fique dizendo que eu sou teu dono, eu sou teu possuidor, e você não está me obedecendo. Você não está fazendo aquilo que eu estou mandando. Aí, de repente, alguém hoje aqui na igreja pode chegar e dizer, então tá, pastor, é verdade, eu não obedeço a Bíblia. Eu digo, chamo, Senhor Jesus, Senhor daqui, Senhor de lá, mas eu não obedeço. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade tremenda de obedecer princípios bíblicos. Então eu não vou mais chamar Jesus de Senhor, vou mais chamar só de Jesus. Mas daí tem um problema. Porque lá em Romanos, você vai abrindo agora, Romanos 10, versículo 9 e 10, aqui que está o grave problema de nós não chamarmos Jesus de dono. Ou não nos reportarmos a Ele como dono. Porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares a quem? Ao dono Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E olha o que ele diz agora, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz para a confissão para salvação. Então você vê que para você ser salvo, você tem que confessar com a sua boca, no versículo 9 diz, você tem que confessar Ele como dono. Você tem que abrir a sua boca e chamar Ele de dono. Você tem que chamar Ele de possuidor. Que Ele me possui, que Ele é meu dono, que Ele manda em mim. Só que, como Jesus está dizendo, mas não quero mais que você me chame de dono, de possuidor, se você não está fazendo o que eu digo. Não fala que eu não gosto disso. Então não vou chamar mais. Bom, se você não chamar mais, Ele não vai te salvar. Porque para Ele te salvar, você tem que entender que Ele é dono. Só que daí você começa a pensar assim na cabeça, né? Mas pastor, onde que está escrito na Bíblia Sagrada? Porque o dono de uma coisa, ou possuidor de uma coisa, ele pagou um preço, né? Para você ser dono do teu automóvel, para você possuir a tua casa, você não tem que pagar? Você tem que pagar um preço. Então eu descobri que a palavra que nós usamos para redenção, quando Jesus ele foi até a cruz do Calvário e se entregou por mim e por você, aquilo ali é redenção. E a palavra redenção significa ato de adquirir, significa tirar o poder de alguém, resgatar. Agora, olha só onde é que Jesus se tornou meu dono e o seu dono. Apocalipse 5, versículo 9. Olha só isso aqui para você entender por que eu tenho que chamar Jesus de dono, de possuidor. No português fala Senhor, mas é muito fraca essa palavra Senhor, muito fraca. Essa palavra Senhor é extremamente fraca, mediante ao que Jesus está explicando aqui, ó. Apocalipse 5, 9 diz, e cantava um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. E agora vem, porque foste morto e com o teu sangue, lê para mim isso aqui. O que está escrito aí? Compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então Jesus aqui, está escrito aqui que Ele comprou a gente. Ele teve que redimir eu e você. Redimir, a palavra redimir, como eu falo em você, é o ato de adquirir. É tirar do poder de alguém, é resgatar. E aí a Bíblia diz que essa pessoa, por exemplo, que ela entende que Jesus é dono, porque Ele pagou um preço, Ele comprou. Olha o que vai acontecer com essa pessoa no versículo 10, ó. Compraste para o nosso Deus e fizeste reis e sacerdotes. Agora você lê comigo. E eles reinarão sobre a terra. Aqui que está o segredo. Se você é uma pessoa que você entende que Jesus é o nosso comprador, que Jesus comprou a gente, que Ele é o nosso possuidor, nosso dono, que Ele redimiu, que Ele tirou a gente do poder das trevas. Se você é uma pessoa que você reconhece isso, grita comigo em voz alta todo mundo, obedecendo, você vai reinar na terra. Aí sim, surgiu uma situação, você domina ela. Surgiu uma dificuldade, você consegue dominar aquela situação. Pastor, e se eu não sou muito obediente, mas chamo Jesus de possuidor, chamo Jesus de dono, eu entendo que Ele me comprou, mas eu chamo Ele disso, mas não obedeço.
não faça o que manda. Não adianta. Não vai adiantar. Porque se você voltar novamente lá para Lucas, capítulo 6, ele está falando aqui sobre vendaval. Ele está falando sobre enchente. Ele está falando sobre ataque das trevas. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 46 de novo. Porque me chamais de dono, dono, de possuidor, possuidor, ou de mestre? Por que vocês estão me chamando assim de amo, se vocês não fazem o que eu digo? Aí Jesus diz: qualquer que vem até mim, ouve minhas palavras e obedece, eu vou te mostrar quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs o alicerce sobre a rocha. E agora você lê comigo. E vindo o quê? A enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava afundado sobre a rocha. Então, quando é que a minha obediência e a tua obediência ela vai funcionar? Quando o diabo te ataca. Quando Satanás ataca uma pessoa, você vai perceber quem é obediente e quem tem Jesus como dono ou não tem Jesus como dono. Porque a pessoa que tem Jesus de Nazaré como dono, ela não cai. Corre os rios, assopra os ventos, combatem aquela casa, atacam aquela casa, mas ela não cai. Pastor, e a pessoa que escuta, até diz amém, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Amém, glória a Deus, louvado seja, mas não consegue praticar essa palavra lá fora. Olha o que ele diz agora aqui, ó. Mas o que ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa na terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a queda daquela casa. E todo mundo vai dizer: meu Deus, mas não é crente? Meu Deus, mas não é crente, mas esse cara é crente, mas essa mulher é crente. O que está acontecendo? Desobediente. É uma pessoa ainda desobediente em alguma parte. E se eu não entender que a minha base não é ouvir a Bíblia, a base, o alicerce da construção que vai ficar em pé sobre a face da terra, grita comigo: prática. O que é? Isso, quando você consegue ter Jesus de verdade como dono. Quando você consegue ter Jesus de Nazaré de verdade como teu possuidor. Você é escravo. Você não quer mais satisfazer os teus desejos. Você quer satisfazer os desejos e a vontade dele. Você vive para ele. Você quer obedecer ele. Nessa hora, quando Satanás vier atacar você, ele não vai conseguir. Porque a tua base é a prática da palavra. Você quer ver mais um pouquinho agora? Olha só o que diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Isso aqui fala de novo sobre Jesus sendo nosso possuidor, Jesus sendo nosso dono. A palavra Senhor, ela é fraca, pessoal, no português, muito fraca. Tem umas palavrinhas, que nem essa palavra Kyrios, que eu fui estudar no hebraico original. Quando você vai trazendo para o português, ela perde, porque nós não usamos dono para todas as pessoas, a gente usa Senhor e Senhora. Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhora? Tem até uma pessoa que não gosta de ser chamado, né? Por que você está me chamando de senhor? Não sou velho? Você vê que muitas vezes a palavra senhor está ligada com uma pessoa que é... E não tem nada a ver. Jesus está falando aqui que está ligado a dono. Possuidor. Olha o que ele diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e como ouro, que fostes resgatados. Você sabe o que é um resgate, né? Resgatar é tirar uma pessoa que está na posição ruim. Quando eu vou falar de resgate aqui nesse texto, eu lembro de uma pessoa que foi sequestrada. Uma pessoa foi sequestrada, vão lá e pagam o resgate da pessoa. Aí dão um dinheiro muito alto para aquela pessoa e tiram aquela pessoa do lugar onde ela estava. E Jesus fez isso comigo, contigo, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu estou sempre dizendo isso aqui, eu bato nessa tecla. Você só ser uma pessoa obediente e viver só porque papai e mamãe te ensinaram é muito fraco. Isso é uma coisa que não vai te sustentar diante do diabo. Isso não é uma coisa que vai salvar você, o que papai e mamãe te ensinaram por tradição humana. E ele diz agora, com o que a gente foi resgatado, comprado. Olha o que diz agora, ó, vai. Mas com o precioso...
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. No próximo versículo diz, né? O qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Diga amém. Então você vê em Apocalipse a palavra comprado. Você vê aqui em 1 de Pedro a palavra resgatado. Então Jesus está cobrando isso para os discípulos. Como é que vocês estão me chamando de dono se vocês não fazem o que eu mando? Eu vou pagar um preço alto por vocês, eu vou resgatar vocês. O negócio não é brincadeira não. O que eu vou fazer, vocês têm que fazer jus ao que eu estou fazendo. Olha só esse texto agora aqui que fala de preço. 1 Coríntios 6,20. Isso que é demais. 1 Coríntios 6,20 diz assim, ó, porque fostes comprados, o que diz agora? Por um bom preço. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Irmão, a pessoa que aceita Jesus como dono e salvador, você é uma propriedade. Uma propriedade é uma propriedade, como se fosse uma televisão, como se fosse um automóvel. Está falando que a gente é sim uma propriedade. Que eu e você, a gente foi comprado por um bom preço. E atenção, Ele quer que eu e você, nós venhamos glorificar a Deus no corpo e no espírito, porque agora eles pertencem a Deus. Agora o meu corpo e o meu espírito, eles pertencem a Deus. E Jesus está reclamando, por que vocês estão me chamando de dono? Por que vocês estão me chamando de possuidor, se vocês não estão me obedecendo? Não me chamem mais de Senhor, não me chamem mais. Ah, pastor, então não vou chamar. Então você não é salvo. Porque para você ser salvo, você tem que reconhecer que o preço que ele pagou. E pastor, o senhor não está escrito na Bíblia Sagrada que a gente é propriedade, o senhor está inventando. Não. 1 de Pedro 2, versículo 9. Olha isso aqui agora, pessoal. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Escuta essa, povo adquirido, escuta só para quê, ó? Para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Próximo versículo, o que diz aí mais? Vós que em outro tempo erais povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Põe isso aí na linguagem de hoje, acho que foi na linguagem de hoje, no versículo 9 que eu li, ó. Mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada e povo que pertence a ele. Pertence a ele, fala pertence. Abra outro texto rapidinho, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Aqui vai ter propriedade mesmo, né? Isso, põe na revista atualizada, acho que é. O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então você percebe na Bíblia Sagrada, nesses textos, que eu e você, nós fomos chamados, e agora eu quero pregar. Isso aqui foi uma pequena introdução do que eu vou dizer, para obedecer. A gente foi chamado e essa é a marca do crente. Essa é uma vida, a vida cristã, ela começa quando você pratica a palavra. A vida cristã não é vir na igreja e dizer amém. A vida cristã genuína e verdadeira não é quando eu frequento a igreja no domingo, ou até esses dias achei engraçado, né, irmão? Teve um crente que falou para mim assim, pastor, lá na igreja lá tá cheio de crente Faustão. Falei, crente Faustão? Eu disse, é só no domingo. Agora o Faustão está fazendo, parece que outros dias também na semana, né? Mas ele disse assim, pastor, lá na minha igreja, lá, pastor, eu tenho que pregar alguma coisa para o povo só vem domingo, eles não vêm durante a semana, não querem buscar a Deus. Eu falei, na minha igreja eu tenho uns 80% de pessoas que eles vêm durante a semana também. 85%, já chegou a dar 90% das pessoas que elas vêm durante a semana também. Ainda uma porcentagem é domingueiro. Uma porcentagem só trocou o catolicismo pelo evangélico. Porque o que o católico faz? Ele vai quando na missa? No domingo. Eu falei assim, eu tenho uma porcentagem de um povo que ainda é domingueiro. E eu tenho uma porcentagem do povo que diz assim, não, mas eu não tenho tempo. Não, é falta de interesse. Porque esses dias uma pessoa me disse assim, pastor, eu não vou poder ir porque eu trabalho hoje. Eu falei assim, mas que hora que você trabalha? Aí ele disse, eu trabalho das 9, geralmente a pessoa que trabalha das 9, ela vai até que hora depois? Até às 6, eu acho, né? É das 9 às 6, quem pega às 9 vai até mais adiante? Até que hora? Das 9 às
Das 9 às 6 da tarde, né? Aí eu falei, não vai dar problema contigo, hein? Porque eu tenho culto às 7 horas da manhã e tenho às 19h30. Você escutou ou não? Que tem muita gente que fala assim, não, pastor, eu não tenho tempo. Não, você não tem interesse. Você não tem interesse. Então eu vou dizer de novo para você, a vida cristã, ela se baseia quando você consegue praticar o que Jesus fala. Quando você entende de fato que Ele é o teu Senhor. E eu queria começar falando para você, em Romanos capítulo 1, versículo 5, que essa é a nossa marca. Diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Vamos lá para quê, pessoal? Vamos para mim? Para quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, entre todas as pessoas que existem sobre a face da terra, o meu chamado e o seu chamado como cristão, como homem de Deus, é para a obediência pela fé. É você obedecer a palavra de Deus por aquilo que Ele fala com você, é você obedecer a palavra através daquilo que Ele te revela. Então, se você botar isso aqui na linguagem de hoje, diz assim, a linguagem de hoje não, na Ara, né? Na Ara fala assim, ó, e por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então a gente vai passar para cima e para baixo, e todo mundo vai perceber que nós somos cristãos, porque nós temos um dono, nós temos um possuidor e obedecemos Ele. Essa vai ser a grande diferença do cristão. Não é falar amém na igreja. Falar amém na igreja não te faz crente. Vir no domingo e só trocar de religião não te faz crente, não te faz cristão. O que vai fazer você cristão e vai sustentar você no dia que o diabo assoprar o vento, correr os rios e combater a tua casa, o que vai te sustentar é a obediência. É isso que vai sustentar a gente. A Bíblia diz em Romanos 16, versículo 26. Olha só o que diz isso aqui. Aliás, vamos ler o versículo 25 anterior, né? Diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então ele está falando que ele vai confirmar o evangelho através de revelações que estava oculto, e agora você vai entender a Bíblia. E olha o 26, que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Eterno, a todas as nações. Leia para quê? Para quê? Para obediência. Você viu que Jesus está reclamando hoje com a gente? Por que você está me chamando de Senhor, Senhor, se não me obedece? Por que você me diz, você me chama de Senhor, me dono, e você não me obedece? Você recebeu a revelação que estava oculta desde os tempos passados, então agora é para obedecer. Tem que ter uma diferença. Essa nossa desobediência às coisas sagradas não está deixando a gente ser cristão. E se nós não somos cristãos, se nós não somos propriedades de Jesus Cristo ainda, quando o diabo atacar a gente, isso vai se manifestar. Enquanto está tudo bem na minha vida, enquanto está tudo bem na tua vida, vai de vento em popa. Quando soprar o vento, correr o rio, combater a casa, aí, meu irmão, você vai ver quem é obediente e quem não é obediente. Aí você vai conseguir entender de verdade a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve de verdade, obedece de verdade, e o que não obedece. A diferença é quando o demônio for atacar, o obediente está na rocha, e o desobediente só que ouve e não pratica a palavra, está na areia. Ele está construindo uma coisa na areia. Agora o que mais? Efésios 2, versículo 1, vamos lá. Efésios 2, 1. Depois eu vou separar obediências, que tem dois tipos de obediência que nós vivemos, que não é agradável aos olhos de Deus. Mas antes eu vou falar para vocês sobre isso aqui, ó. Diz que Jesus nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensas. Só que enquanto você não tinha aceitado Jesus ainda, você vivia morto para Deus. Para Deus você estava morto. Quando a gente vive em pecado, a gente está vivo para a sociedade. A gente está vivo para o patrão, a gente está vivo para a esposa, para o filho, a gente está vivo. Mas para Deus a gente está morto. Quando você está vivendo no pecado declarado, você está morto. Mas a Bíblia diz que Ele nos vivificou estando mortos em pecados e ofensas. Próximo versículo. Em que noutro tempo nós não andamos mais em pecado agora.
em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Então tinha a festa junina, bora. Vamos beber? Bora beber. Vamos para a festa? Bora. Vamos ver mulher pelada na internet? Vai. Antigamente você andava no curso do quê, pessoal? No mundo, velho. Antigamente você andava no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. É um demônio que existe, mas você não vê. É o príncipe da potestade do ar. Ele que dominava a tua cabeça, através de mídia social, através de televisão, através dos ensinos que ele vai passando. Isso está nas escolas, isso está nas faculdades, isso está nas mídias sociais que você vê, na televisão. É um demônio, príncipe da potestade do ar. E que do espírito que agora, atenção, hein? Esse demônio, ele continua operando nos filhos. Estou te falando, irmão, o dia que você reconhecer Jesus como possuidor, o dia que você reconhecer Jesus como dono, e você conseguir praticar e obedecer o que ele está mandando, o demônio não opera mais na tua vida. O demônio só opera nos filhos da desobediência. E que continua operando nos filhos da desobediência. Versículo 3 agora. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então antigamente o que você sentia você fazia. Só que agora você é obediente à Bíblia. Você continua tendo desejo ou não continua? Continua, mas não faz mais. Porque agora você tem um dono e você quer satisfazer a vontade dele. Agora você tem um dono, agora você tem um possuidor. E quando você é uma pessoa que tem um possuidor, você é escravo. E se você é escravo, teve um dia um pastor que ficou bravo comigo, hein? Ficou bravo o pastor lá em São Paulo, falou assim, eu não sou escravo. Eu falei, eu sou. Eu não sou escravo, eu sou filho e tal. Beleza, então cuidado. Que muita gente acha que tá achando aí que é filho, mas é um filho desobediente e rebelde, hein? Eu prefiro ser escravo nessa parte, ó, porque ele diz assim, ó, antes andávamos desejando nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E escuta isso aqui agora. E éramos por natureza filhos da ira. Até porque, irmão, eu vou te falar um negócio. Enquanto a gente está vivendo tudo torto, sem obedecer a Bíblia Sagrada, você está debaixo da ira divina. O que é debaixo da ira divina? Você está separado de Deus. Se por acaso você morrer desse jeito, para onde você vai? Então você vai para o inferno, você está debaixo da ira ainda. Você ainda está debaixo da ira. Então diz que esse espírito, o diabo, ele continua dominando, ele continua reinando na vida dos desobedientes. E esse tipo de gente que continua andando pelos pensamentos, a vontade da carne, meu corpo, como é que as mulheres falam lá agora? Elas estão invadindo as igrejas nos Estados Unidos, elas estão dizendo, meu corpo... Isso aí mesmo. Meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Esse pessoal é filho da ira, irmão. Ele é filho da ira, o diabo ainda continua tendo livre acesso a essas pessoas, irmão. Não é meu corpo, minha regra. Você viu agora há pouco que Jesus comprou o nosso corpo e o nosso espírito, agora eles pertencem a Deus. Agora você tem que cuidar do teu corpo, não é porque ele é teu, você tem que cuidar do teu corpo porque ele é de Deus. Você tem que cuidar do teu espírito porque agora você tem um dono e você quer agradar o teu dono, você é escravo. Você não tem mais coisa para sentir, agora você tem que sentir o que ele quer. E aí, nessa hora, olha só, que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então a gente era igual a todo mundo, mas nós nos convertemos, diga aleluia. Só que depois, quando nós nos convertemos, nós temos duas obediências que eu queria ministrar para você hoje. E essas duas obediências a gente tem que tomar bastante cuidado. Primeiro, que eu quero falar a você é a obediência aparente. Obediência aparente vai abrindo em Mateus 21, versículo 28, você vai entender bem agora. O que vos parece, Jesus disse? Ele falou assim, ó, um homem tinha 2 filhos, tá vendo? Isso aqui é filho, tá, pessoal? Que não está falando de escravo, falando de filho. Tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Então ele está mandando o rapaz trabalhar. Vai trabalhar. Estou mandando trabalhar na minha vinha. E ele responde, disse, pai, eu não quero. Você vê que no começo ele não parece rebelde? Parece ou não parece? Pô, eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, ele acabou... Ele acabou indo. Então se ele foi, você vê que ele acabou fazendo o que o pai falou. Ele obedeceu, mas no começo parece que não. O outro... Nossa, é a nossa cara esse aqui, irmão. Nossa. O outro... O segundo dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo respondendo. Ele disse, sim, Senhor... Meu dono,
Meu possuidor. Sim, senhor. Mas o que acabou acontecendo? Não foi. O segundo é aquele. Fala comigo. Amém. Glória. Recebo. Você conhece esses crentes ou não? Vai viver lá fora, você vai ver uma coisa. Ele não faz. Não vai, irmão. Não vai, irmão. Ele não faz, irmão. Não tem pessoa que assim, ela fala, mas ela não faz. E tem pessoa, como você viu aqui que o primeiro, né? O primeiro se dispõe, mas não vai. O segundo, ele é na verdade, ele é rebelde, mas acaba indo. Você viu o primeiro ali? Ele é rebelde, mas acaba indo. O segundo parece que é uma bênção, mas não é. E eu até coloquei, o importante não é o início, mas se foi executado de verdade. Aí Jesus explica agora no versículo próximo, ele diz assim, ó, qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram eles, quem que disse foi? Primeiro. E disse-lhes Jesus, né, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ele está pegando a palavra meretriz e publicano. Que esse pessoal é rebelde para aceitar. Quem demorou bastante tempo aqui para se converter? Ah, não me fala de Jesus, não sei nem, esse negócio de igreja, e não sei o quê. Então a pessoa lutou para não se converter. Mas quando se converteu de verdade, pessoa obediente, meu Deus do céu. A pessoa não vir durante a semana na igreja, não ler Bíblia, não evangelizar, não falar de Jesus, é pecado. É pecado, cara, é pecado. Agora tem outra pessoa que também parece que se converteu, só que é religioso. É aquela pessoa que vem de vez em quando, amém, glória a Deus, dá uma cantada, sabe, dá uma louva um pouquinho e tal. Mas na verdade é desobediente. Porque a pessoa não tem esse compromisso ainda. Eu até coloquei, ó, tem pessoa que é difícil de converter, mas depois considera e obedece, se converte. E tem pessoa que não, ao contrário, é o segundo filho, como disse ali. Não, eu vou, mas nunca vai. Então é aquela coisa aparente. E sobre essa coisa aparente o Tiago falou. Vai para Tiago capítulo 1, versículo 21. Isso aqui é demais. Tiago 1, 21. Cuidado com essa questão de aparência, irmão. Você ser evangélico de aparência. Isso não vai te sustentar quando o diabo te atacar. Isso não vai sustentar você para você entrar no reino dos céus. Não vai sustentar você se tornar uma pessoa que você fala com a boca uma coisa, mas não faz. Olha só o que diz em Tiago 1,21. Ó. Pelo que rejeitando toda imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Diga amém. Sabe quando você está escutando o pastor Michael pregando e a palavra de Deus ela vai sendo enxertada com mansidão em você? Você vai recebendo a palavra, vai dizendo, nossa, eu estou entendendo. Quem já aconteceu isso aqui várias vezes? Nossa, está entrando, meu Deus, parece uma uva que eu estou engolindo. Mas está entrando lá no fundo da alma. Nossa, eu estou entendendo. Só que não adianta só isso. Não adianta você só receber com mansidão a palavra que está sendo enxertada. E ela pode salvar a tua alma. Mas olha o que diz o próximo versículo 22. Sede cumpridores dessa palavra, não somente ouvintes. Isso aqui é interessante. Enganando-vos com falsos discursos. Olha só, tem uma tradução, acho que é a Revista Atualizada, que diz assim, enganando-vos a vós mesmos. Aí, ó, isso aí, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu até coloquei uma bolinha verde aqui no meu estudo, coloquei assim, ó, você não engana Deus, você não engana ninguém que está do teu lado, você está se enganando a você mesmo. Você vem à igreja, entende o que eu prego, diz amém, glória a Deus, recebeu com mansidão, foi enxertada a palavra, mas você não consegue colocar em prática, você está se enganando a você mesmo. Porque, irmão, você até pode dizer que você é crente aqui dentro, você até pode falar que é de Jesus, mas, irmão, as pessoas que andam com você diariamente sabem se você é de Jesus. Sabe ou não sabe? E tem uns que até já olharam para você assim, ó, crente. Por isso que tem muita gente na nossa casa que não se converte. Porque a gente vive recebendo na igreja a palavra enxertada com mansidão. E chega até dizendo muitas vezes em casa, nossa, que palavra, meu Deus, que mensagem. Nossa, hoje o pastor estava inspirado, Jesus, hoje estava uma unção.
Mas daqui a pouco, no andar da carruagem, durante o dia, faz um monte de coisa que não é obedecer, não obedece, não demonstra o cristianismo. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago continua falando no versículo 23 agora. Ele diz assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural. Então você vai chegar aqui na igreja, mas várias vezes. Sabe quem é que você vai com quem que você vai se encontrar aqui na igreja? Com quem? Com você mesmo. Pensa, eu subi em cima do altar, eu vou virar um espelho para você. Você vai dizer, meu Deus, é para mim. Meu Deus, que palavra. Ixi, hoje está pegando. Caramba, nossa, isso aí é verdade. Meu Deus, é verdade. Você vai se enxergar você mesmo. E aí, por isso que você, de vez em quando, sem querer, você diz amém. Sem querer, você diz, nossa, glória a Deus. Amém, Jesus. Recebo. Claro que é para você. Então a Bíblia diz que se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é a mesma coisa que uma pessoa que se enxergou no espelho e viu o seu rosto natural. Vai começar a mostrar quem você é. E no próximo versículo diz assim, ó, porque se contempla a si mesmo, né? E foi-se. A pessoa saiu da igreja depois do culto, depois da palavra, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Misericórdia! Então está mostrando aqui aquele mesmo cidadão lá, o que ouve a palavra e pratica, que Jesus falou, e o que ouve que não pratica. Então a vida cristã é uma vida de construção, de casa na areia ou casa na rocha. A vida cristã é ouvir Bíblia e praticar, ou ouvir Bíblia e não. Isso é vida cristã. O que ouve a palavra e pratica é aquela pessoa que disse, não, vai ter vento. Vai ter vento, vai ter chuva, vai vir com força na minha casa. O cara que pratica a palavra é um cara prudente, que ele está pensando no que vai vir de. E o cara que constrói na areia, você acha que ele não sabe que vai ter chuva? Sabe ou não sabe? Você acha que ele não sabe que vai correr os rios, assoprar os ventos e vai ter luta? Vai ou não vai? Vai, mas não está nem aí. A pessoa que não pratica a Bíblia, ela não está nem aí, porque não está chovendo agora. Não está chovendo agora. Não está? Não está soprando agora. Então para que eu vou praticar? Então o cara que construiu na areia e o cara que construiu na rocha, os dois sabiam que ia vir chuva. Só que um não estava nem aí. Então a pessoa que vem à igreja, escuta o que eu prego e pratica, você está se projetando para que quando o diabo te atacar, você venha reinar aqui nessa terra. E o que não pratica, vem assim meio na flauta, é aquele que depois vai me pedir oração. Pastor Michael, eu estou morrendo. É esse. Quando soprar o vento, quando atacar os rios vierem, vai dar BO. Porque você não praticou, você não construiu na rocha, você construiu na areia. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Mike está falando? Há uma diferença entre o que se contempla a si mesmo, vai embora esquecido de como era, e daquela pessoa que olha e muda e se converte e pratica. Agora olha o versículo 25, que forte. O 25, ó. Aquele porém que atenta bem, presta bem atenção, quem está prestando atenção no que eu estou pregando? E aqui começa o negócio, ó. Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a palavra de Deus, e nisso persevera, luta para praticar, luta para viver em santidade. Eu vou viver o evangelho, eu vou viver a palavra, olha só, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. Não é aquela pessoa que saiu daqui, vai para a casa da amante, sai aqui do culto, acabou o culto, puxa do cigarro uma carteira de cigarro, vai fumar. Sai daqui do culto, fica a tarde inteira assistindo pornografia. Isso é ser cristão? Isso é ser de Jesus de Nazaré? Não, você é um ouvinte esquecido. Você está construindo a tua casa na areia. Daqui a pouco, quando o diabo for atacar, você não tem dono. Não, eu tenho dono, é meu Senhor e Salvador Jesus. Por isso que eu nunca concordei desse negócio. Chama a pessoa para frente da igreja, faz a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito como Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Sai, e como eu te falei, sai, fuma, bebe, faz o escarcéu.
Aceitar Jesus como dono, possuidor e salvador é viver, é praticar a palavra. Isso que vai diferenciar a gente. Então, não sendo ouvinte esquecido. Agora você lê comigo, vamos lá? Um fazedor da obra. Não é o Domingo Faustão que vem na igreja no domingo. Do crente Faustão. Não, eu nunca tinha escutado isso, irmão. Nunca, irmão. Confesso na hora que eu dei risada. Crente Faustão só vem no domingo. É uma pessoa que só trocou o catolicismo pelo evangélico. Não pode, você tem que fazer fazedor da obra. Você tem que pensar, o que eu posso fazer para Jesus hoje? O que a igreja está precisando? A igreja é um organismo vivo, eu quero estar em contato. Eu já falei 1000 vezes, vou falar 1002 agora. Irmão, eu acho muito pouco só vir domingo à casa de Deus. É muita coisa que acontece durante a semana, irmão. É muita coisa, você tem muito contato com o mundano, você assiste muita coisa, acontece muita coisa durante a semana, já te falei, estou te falando de novo. Eu quero te salvar, irmão, eu quero converter você a Cristo, eu quero ver você salvo, é muito pouco, irmão. Larga a religião e passa para o evangelho. Fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Esse tipo de gente que consegue praticar vai ser bem-aventurada. Diga aleluia. Então a Bíblia diz assim, não seja aparente. O que é aparente? O aparente é aquele que dá amém, glória a Deus, aleluia e tal coisa. Mas você vê, você que for conviver com o bonitão e com a bonitona, isso não vai sustentar, irmão. A aparência não vai sustentar a gente. Não é agora, é no dia da luta. E a segunda e última coisa que eu queria comentar com você é a obediência por parte. Que tem gente que obedece, mas não obedece assim numa totalidade. Obedece um pouco. E a pessoa tem aquela coisa, porque eu estou obedecendo aqui, não preciso obedecer lá. É tipo a compensação, quer ver? 1 Samuel 13, versículo 8. Esse eu vou ler contigo. Tá tudo ok, pessoal? Mais ou menos, pastor, o senhor está me batendo hoje, graças a Deus. Você tem que agradecer a Jesus de Nazaré, que você tem um pastor que ainda chama e convoca você para despertar. Não, pastor, eu não tenho tempo, como disse o fulano para mim. Eu trabalho das 9 às 18. Eu falei, eu tenho culto às 7 às 19h30. Vem para a casa de Deus. Vem. Não, pastor, então eu tenho que mudar. Não é falta de tempo, é falta de interesse. Eu não me interesso muito. Eu tenho que fazer outras coisas durante a semana. Eu preciso fazer outras coisas. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Você vai ser o próximo que vai me ligar gritando, berrando, assustado que está acontecendo uma coisa ruim e você não está conseguindo virar. Você não está conseguindo virar o negócio. Você tem que começar a ser fazedor da obra. Vir, escutar e botar em prática. Sempre alinhado com a palavra. E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Saul foi em encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, eu via que o povo se espalhava de mim, tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Aí eu disse, agora eles descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda faço do Senhor não orei. Forcei-me a oferecer o holocausto. Escuta isso aqui agora. Ele obedeceu ou não obedeceu o Samuel até os dias que o Samuel tinha dito? Tá, obedeceu, foi obediente. Só que daqui a pouco começou a ficar um aperto, os filisteus começaram a se preparar para a batalha, ele não tinha consultado a Deus. O que ele faz? Ele disse, eu forcei-me, fui lá e ofereci o holocausto. Então, ele obedece uma parte e desobedece, só que ele acha que ele está certo. Ele chegou e falou bem assim, e eu estou falando isso aqui para o senhor porque eu obedeci. Eu fui um cara que eu obedeci certinho. Mas eu tenho que ver também que a circunstância foi bem complicada. É aquele cara que muitas vezes trai a esposa, é cristão ou crente, diz que é crente. Ele trai a esposa e assim, pastor, o senhor tem que entender, ela não me procura mais, ela não quer mais nada comigo. Pastor, eu peguei o dinheiro, mas Deus sabe que eu peguei o dinheiro. Deus sabe, eu obedeço. Eu peguei aquele dinheiro, não é meu, eu peguei aquele dinheiro, mas Deus sabe o que eu estou fazendo. É aquela tipo compensação.
Eu faço, eu obedeço pela metade, eu obedeço uma parte, outra parte não obedeço, e eu juro que eu estou certo. Você sabe o que o Samuel disse para ele? Porque ele tinha obedecido uma parte, mas ele entendeu que a circunstância apertou ele, ele foi lá e ofereceu o holocausto. Olha o que ele disse agora, o Samuel. Ó. E disse Samuel 13: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria, de novo, irmão, não é coisa da minha cabeça. Não é. Quando eu estou lendo isso aqui, não é coisa da minha cabeça. O Senhor teria confirmado o teu reino de Israel, sobre Israel para sempre. De novo, a questão de reinar e obediência está ligado. Aqueles que foram comprados e têm um dono, esses reinarão sobre a face da terra. Se você é obediente, você vai ter autoridade. Em outras palavras, eu me submeto a Jesus. Quando chegar o diabo se submete a mim. Por que Satanás não está se sujeitando a mim? Porque eu não estou reinando diante de Deus. Seria confirmado o teu reino de Israel para sempre. E ele diz agora uma coisa pesada para ele aqui, hein? Ele fala, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor um homem segundo o seu coração. O que é um homem segundo o coração de Deus? Fala para mim. Obediente, meu irmão. O que Deus está procurando é pessoa que ande na linha com Ele. O que Deus está procurando é pessoa que seja fiel ao que Ele fala. Já tem procurado o Senhor, um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Era uma ordem. Tá, mas daí você pensa, bom, o Saul agora, ele perdeu a chance. Não, Deus vai insistir, capítulo 15. A gente pensa que logo acabou. Não, capítulo 15, versículo 1 fala assim agora. Você está conseguindo acompanhar o que o pastor Mike está falando? A gente dá muita desculpa para obedecer. O Saul, primeiro no capítulo 13, a desculpa dele foi a circunstância. A gente está vendo aí que o povo começou a se espalhar, eu senti forçado, fui lá e fiz. Circunstância. Olha isso aqui agora. Capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Olha como Deus não mudou ainda, hein? Deus ainda diz assim, ó, eu te chamei para ungir rei sobre o seu povo. E ele diz assim agora, olha só isso aqui agora, acompanha. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Por que ele está dizendo ouve, pois, agora? Porque na primeira vez, ele não ouviu. Ele diz assim, ó, vê se dessa vez agora vê se tu ouve. Vê se dessa, eu estou te dando uma chance, Saul. Vê se dessa vez agora tu ouve. E olha o que ele diz agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde o camelo e tal coisa. Aí o Saul começou, ele convocou lá o exército e tal, aquele negócio, e foi lá, e Deus tinha dado a ordem, ele disse assim, ó, eu vou confirmar o teu reino, hein? Ele diz ali, né? Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor. Então, a condição de você ser rei é me obedecer. Aí ele juntou o povo e foi. O que ele fez? Lá no versículo agora 10 diz assim, ó. 10 não, desculpa, o versículo 7. Então feriu Saul Amaleque, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Dá um glória a Deus. Ele obedeceu ou não obedeceu? Foi lá e obedeceu. Agora discute isso aqui, ó. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. Saul e o povo perdoaram a Agag o melhor das ovelhas e o melhor das vacas, segundo sua sorte, e não quiseram destruir, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então aquilo que ele quis destruir, ele destruiu. Aquilo que ele não quis destruir, ele não. Mas ele vai achar que ele está certo. Eu nunca tinha entendido por que ele não tinha destruído o Agag, que era o rei dos amalequitas. Sabe por quê? Porque ele queria desfilar com Agag na frente do povo e dizer assim, ó, olha aqui, ó, eu estou humilhando o rei dos amalequitas. Mas Deus mandou ele humilhar alguém
Deus mandou ele fazer o quê? Destruir. E por que ele não matou as vacas? Por que ele não matou lá o melhor das vacas e tudo mais? Por que ele não matou? Agora escuta isso aqui que é a nossa cara, esse negócio. Escuta isso aqui agora. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo de me haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, né? E não executou as minhas palavras. Para lá, ele executou, não executou uma parte. Então para Deus é não executar nada. Acho que é Tiago 2,10 que fala isso. Vamos ver se é Tiago 2,10, rapidinho. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de quê? Não existe metade. Não existe, eu obedeci isso aqui e aquilo ali não desobedeci. Não. Aí para finalizar tudo, o Samuel chega lá. Versículo 13. Olha como ele na cabeça dele ele tá pensando errado. Quer ver? 13, ó. E veio, pois, Samuel a Saul. Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então não sei se você percebeu aqui, na cabeça dele ele está fazendo a coisa. Toma cuidado com isso, tá? Olha bem para minha cara aqui, ó. Você toma bastante cuidado com isso. Que muitas vezes na tua cabeça, por você estar obedecendo umas coisas, outras você não precisa obedecer. Eu conheço muita gente que usa o dízimo e oferta como esse negócio. Mas eu sou dizimista e ofertante. Já escutou alguém falando isso? Eu sou dizimista e ofertante. Não, mas eu sou batizado nas águas. Então, mas é batizado nas águas, mas fuma. Mas eu sou dizimista e ofertante, mas vai na casa da amante. É isso que eu estou falando, de vez em quando é uma certa compensação, de vez em quando uma coisa você faz. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor, executei a palavra que Deus tinha mandado. E ele diz assim agora o Samuel, né? Então disse Samuel: que balido pô de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido é este de vacas que eu ouço? Então, como eu estou te falando, não dá para esconder o barulho da desobediência, irmão. Olha para mim, irmão, não dá para esconder o barulho, vai aparecer, irmão. A desobediência, ela vai aparecer mu, ela vai aparecer bé, ela vai aparecer, irmão. Quando eu desobedeço, daqui a pouco vai aparecer. Eu não fui obediente na totalidade. E agora vem mais, ele diz assim, ó. Então disse Saul: de Amaleque a trouxe, porque o povo perdoou, e ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém temos destruído totalmente o resto. Agora diz assim no 16: então disse Samuel a Saul: espera, eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Ele disse: fala. Ele ficou bravo. Fala, o que é? E disse Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que o aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, que era mau aos olhos do Senhor? Então ele falou, em outras palavras, ele disse assim, o que acabou acontecendo? Você obedeceu aquilo que era bom para você. Aquilo que era bom para mim eu obedeci, aquilo que não era eu desobedeci. Então essas vacas, essas ovelhas, era melhor para ti, o H que vive era melhor para você. Toma cuidado com isso, irmão. Isso aqui é uma obediência parcial. Então você tem que tomar muito cuidado quando você obedece por aparência, como eu preguei hoje, ou obediência que você viu aqui, é obediência parcial. Obedece, mas não obedece. E aí tem uma coisa séria que eu vou te falar. Por que ele obedeceu parcialmente aqui? Sabe por que ele obedeceu parcialmente? Porque ele dava a desculpa do povo. Ele deu a desculpa do povo no capítulo 15, e ele deu a desculpa da circunstância no capítulo 13. É aquela pessoa que não obedece, sabe por quê, pessoal? Ela não obedece por causa que ela fica dando desculpa. É isso que eu estou falando, a gente fica dando desculpa. Pastor, o senhor tem que entender que isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui não sei o quê. Deus não vai entender. E tem muita gente que usa essa palavra: mas Deus entende. Deus não entende. Sabe o que aconteceu com ele para finalizar? Versículo agora, pessoal, o 32 e o 33. Perdão, o 32 não, o versículo 22 agora diz assim a Bíblia Sagrada: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem? Obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Irmão, olha para mim, é muito melhor você cavar, encontrar a rocha. É muito melhor você colocar teu alicerce em cima da rocha. Depois você vai sacrificar toda a tua construção, toda a tua casa. Você escutou? Você vai sacrificar tudo. Tudo.
De vez em quando eu prefiro construir na areia, eu sacrifico a casa depois. É melhor obedecer, ainda que seja mais difícil, ainda que seja mais complicado. É melhor obedecer do que sacrificar. E ele está dizendo, é melhor, você sacrificou, você ofereceu o sacrifício, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor atender do que a gordura dos carneiros. E ele diz assim, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Está cheio de gente que fala mal dos macumbeiros, mas está cheio de macumbeiro e crente. Porque está escrito aqui, porque rebelião é um pecado de feitiçaria. O porfiar é você ficar batendo de frente. Não, o senhor não está entendendo. Não é bem assim. Não concordo muito com isso. Não, nada a ver com esse negócio. Isso é porfiar. O porfiar é como iniquidade. Porque tem gente, o pastor está pregando e a pessoa está porfiando. Nada a ver esse negócio. Nada a ver, eu não posso vir de semana. Nada a ver, mas ele tem que entender isso. Isso é porfiar. E o porfiar, diz a Bíblia Sagrada, é como iniquidade e idolatria. É como se você adorasse estátua. Você está adorando a você mesmo. E ele diz agora, para finalizar, ele diz assim agora, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Vai perder a autoridade. E agora para finalizar, então disse Saul a Samuel, pequei e tal, não sei o que coisa, eu respeitei o povo, ai meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Agora qual que é o versículo que ele fala? Eu acho que é o 28, 29 que ele fala, né? Então Samuel disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e tem dado ao teu próximo que é melhor que tu. Olha o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de pegar o que era para ser para você e dar para quem? Para outra pessoa que vai obedecer. É isso que eu luto para não acontecer. Eu luto para Deus não pegar o que é teu e dar para outro. Uma coisa que Ele chamou você para fazer, porque você desobedeceu a primeira vez, por causa da circunstância. Depois você desobedeceu a segunda vez, porque você deu a culpa em alguém. E aí Deus disse, chega, você não está entendendo, eu sou teu dono, eu sou teu possuidor. Você fica me chamando de dono, fica me chamando de possuidor, mas você não me obedece. Então chega, rasguei, agora eu dou para o outro. E aí no versículo 30 e no versículo 29 diz assim, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. E disse, né, pequei, ele começou a dizer pequei de novo, né? E então Samuel disse no 31, e se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Você viu, irmão? O Saul continuava fazendo o quê, pessoal? Adorando o Senhor, que nem a gente de vez em quando. A gente adora a Deus na desobediência, adora a Deus. Você acha que Deus recebe isso? Deus não recebe. Ele vai continuar sem reino. Já foi rasgado. Ele vai continuar, ele está adorando, mas não funciona. Aí sabe o que o Samuel fez? E aqui que eu queria chegar nessa posição agora. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. Olha como é que o Agag veio, ó. Estou vivo. Na verdade já passou a minha amargura da morte. Eu pensei que ia morrer, mas o rapaz me deixou vivo. Aí o rei de vocês lá, o Saul, nossa, já passou a amargura da morte. Escuta isso aqui agora. E disse porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel, lê para mim o que o Samuel fez. Irmão, ele não deu uma espadada. O Samuel picou o cara. Ele picou o cara. Despedaçou Agag. Você sabe o que é despedaçar? É fazer em pedaço. Despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. É isso que eu descobri. Que o que Deus quer de mim é uma obediência total, uma obediência, sabe, severa, drástica. E aí você vai reinar. E aí quando o diabo atacar você, você vai ficar em pé, porque Deus vai ser com você. Diga, Deus é com os obedientes. Aplauda bem forte, senhor. Tá bom. Glória a Deus. Se coloque de pé. Viu? Não estou dizendo que você não precisa dar, não pode dar amém, tá? Pode dar amém, amém. Pode, não tem problema, pode dar. Só que só isso funciona? Não, isso é uma obediência aparente, uma obediência parcial. Deus, Ele quer que você se entregue completamente. Ele não quer que você fique chamando Ele de Senhor, Senhor, se você não faz o que Ele está mandando.
Tem muita gente ainda, como eu falei você, a pessoa diz que ela é de Jesus, que acredita em Jesus, mas nem batizada nas águas é. A pessoa não é batizada nas águas. A pessoa ainda não busca o Espírito Santo como deveria buscar o Espírito Santo. Não se envolve com o Criador como deveria se envolver. Você tem que falar com Jesus agora, irmão. Jesus, eu não quero ser uma farsa. Eu quero ser um cristão de verdade. E não só ser um cristão de verdade somente na igreja. Eu quero ser um cara da igreja, um cara lá fora, principalmente. Diga aleluia. Como é que você é lá entre as pessoas? Como é que você é entre as pessoas da tua casa? Como é que você é entre as pessoas que você convive lá no teu trabalho? Como é que você é? Começa a pensar nisso, irmão. Começa a analisar. Porque vai chover um dia, irmão. Eu estou orando a Deus, porque vai chover um dia. Um dia vai soprar o vento. Um dia vai vir com ímpeto, com violência, vai combater a tua casa, vai atacar você. E o dia que isso surgir, irmão, você está na rocha ou você está na areia? Ah, estou na rocha. A rocha você só demonstra no dia a dia quando você está com as pessoas. A rocha você demonstra durante a semana. Que todo mundo enxergue você como um cristão. Que todo mundo enxergue você como uma pessoa de Deus obediente. O diabo vai vir te oferecer coisa errada, você cai fora, irmão. Você cai fora, você é de Deus. Ai, pastor, de vez em quando dá umas vontades, eu acabo fazendo. Pede perdão o mais rápido que você pode, irmão. Pede perdão, Jesus me perdoa, eu quero ser santo. Porque daqui a pouco pode ser rasgado o teu reino. Daqui a pouco pode ser rasgada a tua autoridade. Você não vai conseguir mais mandar no capeta, irmão. Pensa a gente não conseguir mandar no capeta. Pensa a gente não conseguir mais mandar a doença embora. Pensa a gente não conseguir mais mandar o problema financeiro embora. Pensa a gente não conseguir mais ter reino. A gente não tem mais autoridade. Porque a nossa autoridade, nosso reino está estreitamente ligado à obediência. Mas a obediência a quem? Não a um dono. A obediência a quem? A um possuidor. Ele te possui mesmo. Ele possui você de verdade. Jesus possui você. Ou você fica porfiando ainda com a Bíblia? Você fica porfiando, você fica batendo de frente com a Bíblia. Você consegue ser uma pessoa obediente nessa parte. Porque isso aí vai trazer toda a diferença na sua vida. Ou na areia, ou na rocha. Na rocha você vai ficar firme. Fecha os teus olhos, levante as mãos, Pai. Perdoa a gente, Deus. Perdoa a gente quantas vezes a gente está ainda porfiando. Meio rebelde. Quantas vezes desobediente, Deus. A gente chama o Senhor de Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, tem que praticar ela. Foi Jesus que disse isso. A gente está numa época que as pessoas estão pregando a graça de uma forma errada. E estão dizendo, não, mas eu estou na graça, mas a graça não está impedindo, não está abolindo a obediência, irmão. A graça nunca aboliu a obediência, a graça nunca aboliu, irmão. Você não pode dizer, não, eu estou debaixo da graça, não preciso obedecer, eu não preciso fazer as coisas. Não, está errado, irmão. Você tem que falar com Jesus. Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus, me ajuda, porque eu quero ser uma pessoa mais obediente. Obediente, é por isso que eu não estou tendo autoridade. É por isso que eu não estou conseguindo dominar a situação. É por isso que eu não estou conseguindo ter êxito, não estou conseguindo ir para frente. Quantas são as situações e as circunstâncias que surgem, e eu acabo deixando muitas vezes a carne me dominar. Eu acabo deixando as minhas vontades, os meus desejos. Fala para Jesus, Jesus me perdoa, Ele perdoa você agora. Mas faz um compromisso com Ele. Eu quero ter um compromisso maior contigo, Senhor. Eu não quero ser só um crente de domingo, um crente evangélico, um crente católico. Não, Deus, eu não quero vir fazer uma coisa religiosa. Eu não quero ser obediente de aparência. Eu não quero ser aquela pessoa que obedece parcialmente, em parte obedece, outra parte não obedece. E quando obedece uma parte, acha, porque obedecer uma parte pode desobedecer a outra. Parece uma lei de compensação. Não pode acontecer isso. Nós entendemos que o Senhor pagou um alto preço. Só quem entende que Jesus pagou um alto preço, ore a Ele agora. O Senhor pagou um preço alto por mim. O Senhor me resgatou, eu sou tua propriedade.
Eu sou propriedade do céu agora. Eu não posso mais viver para mim mesmo. Agora eu sou escravo. Eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu não posso mais fazer o que eu penso. Eu não posso mais fazer o que eu sinto. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me manda. Obedecer é melhor que sacrificar. Fale isso em voz alta. Obedecer é melhor que sacrificar. Sim, irmão. Você vai acabar sacrificando o teu reino desse jeito. Você vai acabar sacrificando o reino de Deus. Você vai acabar sacrificando as coisas celestiais por coisas terrenas. Você tem que tomar cuidado, irmão. Toma cuidado, fala com Deus agora. Deus, o pastor pregou umas coisas aí que está acontecendo comigo. Eu preciso me dedicar mais nas coisas espirituais. Muitas vezes eu estou defendendo a minha causa. É a minha causa que eu estou defendendo. Muitas vezes eu estou tentando achar uma brecha na Bíblia Sagrada por causa do meu pecado. Eu estou tentando achar na Bíblia Sagrada uma coisa para passar a mão na minha cabeça naquilo que eu não estou conseguindo obedecer. Você vê isso com os homossexuais. Você vê isso com as pessoas que não dizimam. Você vê isso com as pessoas que não estão conseguindo largar a prostituição. Eles estão tentando achar uma brecha na Bíblia Sagrada. Estão usando a graça. Estão tentando mudar textos bíblicos só para continuar desobedientes. Mas eu quero viver um compromisso contigo. Levanta a mão para o céu e declare: conpromisso contigo, eu quero viver, Jesus. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Mais uma vez, compromisso contigo. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Antes que seja tarde para se levantar, para buscar tua face, para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Antes que seja tarde para se levantar. Antes que seja tarde para se levantar, para buscar tua face, para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Levante as mãos, compromisso contigo, quero viver. Compromisso contigo, eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo, não pare. Compromisso contigo, eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Senhor. Ore junto comigo assim: vai embora a religiosidade. Isso, vai embora a religiosidade. Eu quero ser obediente. Vai embora a obediência aparente. Vai embora a obediência parcial. Vai embora da minha vida. Vai embora a obediência parcial. Vai embora a obediência parcial. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu quero ser obediente na integridade. Eu quero ser obediente não só aparentemente. Eu quero ser obediente de verdade. Fala de novo: vai embora a religiosidade. Vai embora a religiosidade. Vai embora a religiosidade. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos e olhe para cima. Feche os teus olhos e olhe para cima. Diga assim: eu tenho um possuidor. Eu tenho um dono que me comprou, me resgatou. Eu sou sua propriedade. O meu corpo não é meu. O meu espírito não é meu. Eles pertencem a Deus. Aleluia. Glorifica no teu corpo e no teu espírito. Eles pertencem a Deus. Cuida do teu corpo, cuida do teu espírito. Cuida, porque agora não é mais teu. O escravo não vive para fazer a sua vontade. O escravo vive para satisfazer as vontades do seu patrão, do seu senhor, do seu dono. Compromisso contigo, eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo,
Eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Jesus. Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Obediência total.